Irmãos, abri nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, irmãos. Os louvores falou bastante da bondade de Jesus, né, irmãos? O que ele significa para cada um de nós, né? Tudo de bom, né, irmãos? E é da bondade dele que nós vamos falar, irmãos. João capítulo 6, versículo 35. Aqui Jesus diz, ó. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá o quê, irmãos? Fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite quando, irmãos? No último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus ele veio com um propósito, né, irmãos? A função dele era essa. Era dar a vida pelos homens, resgatar os homens e ressuscitar no último dia, irmãos. Então ele diz, ó, tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E essa é a questão, né, irmãos? Como que se achega a Jesus? Então ele diz, ó, eu sou o pão da vida. Né? Ele diz aqui, ó, no versículo 35, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, quer matar a fome e a sede? É em Cristo, irmãos. Então, ele jamais vai lançar fora aquele que se achega a ele, irmãos. Né? Aquele que vai a ele. E quem que vai a ele, irmãos? Realmente, quem vai a ele é aquele que tem fome, é aquele que tem sede. Se achega a Jesus para quê? Para matar a fome, para matar a sede. Então, se chega a Jesus dessa maneira. Se achega a Jesus para se alimentar de Jesus. Se achega a Jesus para ouvir os conselhos de Jesus. Agora, como que se achega a Jesus? As pessoas se achegam a Jesus, irmãos, do jeito que elas querem. Jesus ele disse aqui, ó, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso que ele jamais lança fora. Porque se ele fosse fazer a vontade da carne, irmãos, Jesus veio como homem. Imagine se ele fosse fazer a vontade da carne dele em relação aos discípulos. Ele ia amar os discípulos do começo ao fim, irmãos? De maneira nenhuma. O primeiro deslize que os discípulos dessem, o primeiro trabalho que os discípulos dessem para ele abandonava. Mas ele não veio fazer a vontade da carne, ele veio fazer a vontade do Pai. E a mesma coisa somos nós. Se nós nos achegarmos a Jesus com fome, com sede e se alimentar, né? Aí, irmãos, o negócio vai. É o que ele disse para a mulher samaritana. Ó, você vai beber dessa água aí do poço de Jacó e você vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Então, quer ter uma fonte de água jorrar para a vida eterna? É em Jesus, não é, irmãos? Só através de Jesus. Não tem outra maneira, irmãos. Não tem outra forma de ter isso, né? Aqui um pouquinho mais à frente, quer dizer, um pouquinho mais atrás, João 3. João capítulo 3, o versículo 14, irmãos. Aqui Jesus, ele instrui Nicodemos, né, irmãos? Então ele fala para Nicodemos, a partir do versículo 1 aqui, ele fala para Nicodemos que é necessário morrer e nascer de novo, não é, irmãos? Se não nascer da água do Espírito, não vai conseguir nem ver e nem entrar no reino de Deus. E aqui ele diz aqui no versículo 15, né? Ó, versículo 14, ele diz aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê, irmãos? Para quê? Por que o Filho do Homem tem que ser levantado? Aí ele diz aqui, ó. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele faz uma comparação com a serpente que Moisés levantou lá no deserto. Então Moisés levantou aquela serpente de metal, irmãos, está lá em Números 21, e aquela serpente ela curava, né, quem estava ferido, né, quem tinha sido picado pela serpente, ao olhar para aquela serpente de metal ficava curado e não morria. Então Jesus ele faz uma comparação. Assim também o Filho do Homem deve ser levantado. Para quê, irmãos? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, como que as pessoas se achegam a Jesus? Como que elas olham para Jesus? Por que elas olham para Jesus? Elas olham para Jesus por olhar? Ou elas olham para Jesus porque elas estão feridas, porque elas estão à beira da morte, porque elas estão mal e elas querem cura, e elas querem libertação, e elas querem salvação? É por isso que se olha para Jesus. Então, ao olhar para Jesus, importa que ele seja levantado, para que todo aquele que nele crê, quem olhe para ele, tenha a vida eterna, irmãos. Então, tem que se buscar pela vida eterna. Tem que estar ansioso pela vida eterna, irmãos. As pessoas elas devem olhar para Jesus com essa finalidade. Eu quero salvação.
Eu quero libertação, eu quero vida eterna. Eu quero cura. Eu quero cura. A mulher do fluxo de sangue, quando ela se achega a Jesus, ela se achegou a Jesus para quê, irmãos? Para quê? Aí as pessoas falam assim, ela simplesmente queria ser curada. Lógico, irmãos, ela queria a cura. Mas o que a cura daquele fluxo significava para ela, irmãos? Ela ser curada do fluxo de sangue significava liberdade. Liberdade, ela ia voltar ao convívio com a família, ela ia voltar ao convívio com a sociedade, ela ia ter vida de novo, irmãos. Aquela mulher, ela estava afastada de todos. Com certeza até a própria família dela não podia estar junto dela, irmãos. Então qualquer um que tocasse nela seria imundo. Qualquer um que sentasse na cadeira que ela sentou, imundo. Como que uma família vive com uma mulher dessa? Imagine, se ela tem marido, o marido não pode tocar nela. Os filhos não podem tocar nela. Não tem como. Então aquela mulher, quando ela se achega a Jesus, ela estava querendo o quê, irmãos? Ela estava querendo uma porção de coisas. Ela estava querendo salvação ali, ela estava querendo liberdade, ela estava querendo a cura, ela estava querendo voltar ao convívio com todos novamente. E ela encontrou. Ela encontrou. Aquela mulher, irmãos, a mulher adúltera, quando levam aquela mulher para Jesus, ela esperava o quê, irmãos? Ela esperava que fosse matar ela, irmãos. Que fosse matar ela. E quando ela tem um encontro ali com Jesus, Jesus faz algo espetacular ali, irmãos. Porque as pessoas podem dizer assim, Jesus não deixou matar ela. Não foi só isso. Ele falou para ela, vai e não peques mais. Ele deu liberdade para ela, irmãos. Deu oportunidade dela se libertar. Deu oportunidade dela ter uma nova vida. Porque se ele simplesmente fala para ela, eu não deixei te matar, pode ir e permaneça do jeito que você está. Não ia adiantar de nada, irmãos. Então, quando ele fala, vai e não peques mais, aquela mulher, ela ganhou oportunidade de mudar de vida. E assim é todo aquele que se achega a Jesus. Como que as pessoas se achegam a Jesus, o que elas esperam de Jesus? Deve esperar por tudo isso. Aí diz aqui, versículo 16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as obras más, elas afastam as pessoas de Deus, irmãos. O pecado afasta as pessoas de Deus. O pecado, ele prende a pessoa. As obras más prende as pessoas, escraviza as pessoas. Então quando Jesus ele chega libertando, ele chega salvando dessa situação. Aí diz aqui, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece, rejeita a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, Jesus, ele espera, né, irmãos? Ele espera pelos verdadeiros adoradores, né? É o que ele disse para a mulher samaritana, né? Ele fala também, fala assim, não é no monte, né? Chega a hora que não é no monte, não é no templo que se adora a Deus, mas ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, existe uma forma, irmãos, de adorar a Deus, existe uma forma de se achegar a Ele, existe uma forma de não ser lançado fora, não é, irmãos? Porque não é de qualquer jeito que se achega a Deus e não é lançado fora, irmãos. Porque da forma como as pessoas querem se achegar a Ele, elas nem se achegam. Nem se achegam, quanto mais permanecermos. Então não é Ele que lança, na verdade, são as pessoas que não se achegam a Ele. E dependendo da forma como a pessoa acha que está se achegando a Ele, ela não se achegou a coisa nenhuma, né? É do jeito que ela quer e acha que Ele vai manter ela. Não vai manter, irmãos, no reino, não vai manter do jeito que as pessoas querem. Não é dessa forma. As pessoas têm que se achegar a Deus como necessitado, irmãos. Negando-se a si mesmo. Entendendo, né, irmãos? Entendendo a natureza, qual que é, irmãos? Qual é a minha natureza, né? A minha natureza antes de Cristo, qual que era, irmãos? Eu tenho que entender isso daí. Essa natureza tem que ser mudada, né? Tem que haver uma natureza divina, né? Filipenses, irmãos, vamos lá? Filipenses capítulo 2, versículo 5, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aqui o apóstolo Paulo dá um conselho bom aqui, né, irmãos? Ele fala aqui no versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus,
e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. De que forma, irmãos? Com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós não temos força de nada. O que ele está dizendo é assim: olha, filipenses, vocês não têm poder de vocês mesmos, nem de querer. Nem de querer. Para vocês, querer Jesus, ele tem que operar em vocês essa vontade aí, porque senão vocês também não têm isso. Então, é o que a palavra diz para nós, irmãos. Nós não temos capacidade nenhuma de nós mesmos. Esse texto aqui, esse versículo 13 aqui, ele não está dizendo que Jesus escolhe aqueles que vai crer, os que não vão. Ah, eu creio porque ele quis, então aquele que não crê é porque ele não quis. Não é isso, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o homem, por si mesmo, ele não tem força de nada. Ele não é nada dele mesmo. Então, tudo que acontece conosco, precisamos do poder de Deus. E essa salvação que está em nós, tem que havermos, da nossa parte, né, o temor com tremor. O que é isso, irmãos? É a reverência, não é medo, não é medo. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter reverência, irmãos, respeito. É um respeito extraordinário que nós temos que ter por Jesus. É um desejo pela sua salvação, é uma valorização que tem que partir de nós, irmãos. Dar valor àquilo que Jesus nos dá, né? Temos que dar valor, temos que respeitar, irmãos, temos que ter reverência a Jesus. Temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve nele. Ele veio como homem. Então ele desejou ser Deus, irmãos. Ah, aqui eu vim como homem, mas eu sou Deus, então comigo ninguém pode, ninguém vai mexer comigo, e eu faço o que eu quero, o que me der vontade. Não. Então ele se sujeitou, irmãos. Ele serviu, né? Ele serviu. Lá em João 13, quando ele lava os pés aos discípulos, então ele lava os pés aos discípulos e ele fala assim, que ele está lavando ali o entendimento, né, irmãos? Ele deixa bem claro isso daí. Então ele está lavando o entendimento dos discípulos. E ele fala assim, ó, assim como eu estou fazendo com vocês, vocês também devem fazer uns com os outros. Porque eu estou dando exemplo para vocês, para que vocês façam da mesma forma. Então, levar entendimento às pessoas é servir, irmãos. Servir não é fácil. Servir não é fácil. Bom é ser servido, né, irmãos? Ser servido é muito bom. Servir é trabalhoso. Jesus veio para isso. Ele veio para servir. Então, ele sendo Deus, ele se fez homem. E nós, irmãos? Nós sendo homem, vamos fazer o quê? Fala para mim, irmãos. Tem alguma coisa abaixo de homem para nós nos fazermos? Não tem como a gente descer mais. Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem. Ele desceu, ele se sujeitou. E nós, sendo homens, vamos querer ser o quê? Vamos querer ser Deus? Vamos achar que eu não posso padecer porque eu sou filho de Deus. Mas se Deus padeceu, então o filho não pode padecer? Que loucura que é essa, irmãos? Eu vejo muita gente falar isso daí. Não, eu sou filho de Deus, comigo não. Eu não posso, não estou aqui para sofrer, não. Eu não estou para sofrer, não. Só que Jesus sofreu. Como homem, ele veio e se fez homem. E ele padeceu. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, assim como ele fez, vocês também devem fazer. Assim como ele se sujeitou, vocês também devem se sujeitar. Porque, irmãos, não tem como ter o amor de Deus em nossas vidas se nós também não nos colocar nessa situação. É como diz aqui em 1 João, né? 1 João, capítulo 3, irmãos. Versículo 13, irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 13. Diz assim, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece aonde, irmãos? Na morte. Então, irmãos, não é o fim do mundo. O mundo não nos amar, o mundo nos rejeitar, o mundo nos aborrecer. Não é nada espetacular, não, isso é normal. A palavra fala que é normal isso daí. Por quê? Porque assim fizeram com Jesus. Então o mundo rejeitou Jesus. O mundo odiou Jesus. Então conosco não vai ser diferente. Mas nós passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Versículo 15, ó, qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele, o que, irmãos? A vida eterna. Irmãos, então nós passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Então o fato, o amor que nós temos uns pelos outros, ele gera vida. Quando eu aborreço o irmão, quando eu rejeito o irmão, o que está sendo gerado, irmãos? É morte. Então, vida e morte. Irmãos, através do amor é vida. Através da rejeição é morte.
Então, se eu rejeitar o irmão, é a mesma coisa que eu matar ele, é homicida, matou alguém. Então, homicida, aquele que mata, irmãos. Então, o fato de rejeitar é matar. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas, elas entendem que Jesus, ele pagou o preço. Jesus, ele veio e ele padeceu. Tá tudo certo, então. Não tá, irmãos. Não tá. Nós passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 16, ó. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso aqui o que é, irmãos? É negar-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, Jesus disse, né? Negue-se a si mesmo. Está lá em Lucas 9. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então eu quero ser liberto, eu preciso da cruz. Porque a cruz é para eu crucificar a minha carne. É crucificar as paixões. Crucificar os desejos. Crucificar o passado. Crucificar aquilo que não serve para a salvação. Crucificar aquilo que me atrapalha, irmãos. Tudo que atrapalha, coloca na cruz. Tudo que atrapalha, crucifica. Crucifica. Tem que se crucificar. Só que para crucificar, eu preciso da cruz. Para eu ter a cruz, eu preciso negar a mim mesmo, irmãos. Ninguém consegue tomar a cruz todos os dias, se não negar-se a si mesmo. Porque as nossas vontades, os nossos desejos, os sonhos humanos, não tem nada a ver com a cruz. A cruz é padecimento, irmãos. Cruz é padecimento. Cruz é sofrimento. Cruz é matar, irmãos. Matar. Nós temos que matar a nossa carne, crucificar ela. Matar aquilo que não serve. Isso é todos os dias, em todo momento. É você não fazer aquilo que a sua carne quer que você faça. É você renunciar àquilo que você tem desejo de fazer, irmãos. É constante isso. E quando não fizer dessa forma, vai ser tropeções e tropeções. Tropeções, irmãos. Aí diz aqui, ó. Versículo 16, né? Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas através do que, irmãos? Por obra e em verdade. Nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, irmãos, o coração ele pode querer condenar. E se o coração querer condenar, nós temos que entender que tem Deus que é maior que o coração e pode nos socorrer. Mas qual é a forma correta de se andar? É tendo o coração condenando? Não. É você fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, então o nosso coração não nos condena. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos. Então, o que está sendo semeado no nosso coração? O que está sendo semeado no nosso coração é a palavra da verdade? São os conselhos de Jesus? O Espírito Santo está trabalhando lá, irmãos? O nosso coração, ele é a boa terra, onde a semente ela cai, ela frutifica, ela dá fruto, a 30, 60, 100, ela dá fruto. Ou o nosso coração, ele está cheio de pedra, ele está cheio de espinho, e a palavra não consegue fluir ali, e aí ele condena, quer condenar cada um de nós. Porque se o coração tiver pedra, espinho, sujeira, irmãos, não vai dar certo. Não dá certo com a boa semente. Então o coração tem que ser uma boa terra, onde cair na semente ela frutifica. Isso se dá, irmãos, pela obediência à verdade. É não deixar as coisas de lado, irmãos. Com Jesus não tem como resolver amanhã. Com Jesus não tem como deixar para depois. Não tem como. Procrastinação com Jesus não dá certo, irmãos. A palavra veio hoje, é hoje que essa palavra tem que fluir na minha vida. Estou ouvindo o louvor, entendi o que ele está me dizendo, então a partir daí eu tenho que tomar atitude, né, irmãos? Tomar atitude. Se eu não tomar atitude e deixar para depois, o meu coração vai me condenar. Por quê, irmãos? Porque com os lábios nós confessamos Jesus. Com os lábios, eu amo meus irmãos, mas as obras muitas vezes não condiz com o que os lábios confessam. E isso, irmãos, diante da verdade não tem como isso daí. Então o que os nossos lábios confessam, o nosso coração tem que estar em paz. Em paz. Não temos que ter o nosso coração para nos condenar, irmãos. Não temos que ter o nosso coração para ser diferente do que a nossa boca confessa. Porque se eu perguntar para qualquer um dos irmãos a respeito da fé, a respeito de Jesus, a respeito dos irmãos, todos vão falar a mesma coisa.
Se eu perguntar um por um, você deixa tudo por Jesus? Lógico que todos vão dizer, eu deixo tudo por Jesus, Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Mas aí, eu começo a seguir a minha vida adiante e as atitudes muitas vezes, as obras muitas vezes não condiz com isso que eu confessei com meus lábios. Aí eu pergunto, o que os irmãos representam para você? Os irmãos, é necessário, eu preciso estar junto com os irmãos. Eu sei que se eu não estiver com os irmãos, eu estou perdido. Só que aí vem uma luta, vem outra, e quando pensa que não, se afasta dos irmãos. Então o coração acaba condenando a pessoa. Por quê, irmãos? Porque as obras são diferentes daquilo que a boca confessou. E nós temos que estar em paz com isso. Nós temos que estar firmes, irmãos, firmes naquilo que nós confessamos, naquilo que nós falamos. Então, Jesus, ele deu a vida por mim. Eu tenho que dar a vida pelos irmãos. O que é isso? É negar a mim mesmo. Porque não é fácil dar a vida por alguém, irmãos. Dar a vida por alguém é você pôr aquele alguém em primeiro lugar. Tudo está em segundo plano. Aquele está em primeiro. Então, os irmãos estão em primeiro lugar. Porque quando se fala em irmão, se fala em Jesus. O irmão velho estava louvando aqui. E ele falou assim, vocês creem que Jesus está aqui? Glória a Jesus. Ele está do seu lado. O que ele quis dizer? Olha para o seu irmão e você vai ver Jesus. Ele está na vida do seu irmão. Não é, irmãos? Então, todos nós aceitamos o que foi falado. Mas, eu abandono Jesus? Não. Mas muitas vezes o irmão, eu posso abandonar. Então não tem como, irmão, isso aí. Não é coerente, não tem como. Então é aí que muitas vezes a pessoa é pega. É dessa forma, irmãos. É dessa forma que a pessoa, o coração condena, a pessoa aceita a condenação. Aceita e segue, irmãos, e anda cabisbaixo e desanimado. E quando pensa que não, está perdido. Agora, se a palavra estiver em mim, irmãos, eu vou ficar cabisbaixo? Se a palavra estiver em mim, eu vou ter confiança, irmãos. Vou ter confiança e vou seguir adiante. Quem vai me condenar? Quem vai me condenar? Em Romanos 8, 31, vai dizer isso daí. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a tribulação? Vai ser a angústia? Vai ser a luta? Vai ser a fome? Vai ser a nudez? Vai ser um anjo? Vai ser uma pessoa? Nada pode me separar do amor de Cristo. Né, irmãos? Nada pode separar. Então, nós temos que ter essa confiança cada dia, irmãos. Ter essa confiança para seguir adiante. Versículo 19, ó. Não, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o que, irmãos? O seu mandamento. Então, irmãos, nós temos que amar uns aos outros. É como ele nos amou. Né? Eu tenho que amar os meus irmãos como ele me amou. Como que ele me amou, irmãos? Como que Jesus me amou? Imagina que eu estava morto em ofensa e pecado, eu estava coberto de pecado, transgressão, eu servia ao príncipe deste mundo e ele me amou. Assim também cada um dos irmãos. E muitas vezes a gente, para amar alguém, a pessoa tem que fazer o que a gente quer, irmãos. Tem que ser do jeito que a gente quer para a gente poder amar. Se não for do jeito que a gente quer, a gente não ama, não é? E o amor de Deus, o que é, irmãos? Ele abriu os braços para nós. É isso que ele não fez a nossa vontade. A mesma coisa somos nós. Para nós amarmos alguém, a gente não tem que fazer a vontade da pessoa. A gente tem que se pôr à disposição para quê? Para ajudar, irmãos. Então a pessoa, ela quer o quê? Ela quer me arrastar para o pecado, então ela vai sozinha para o pecado. Se é esse amor que a pessoa quer, ela está perdida. Né? Se é esse amor que ela quer, ela está perdida. De mim não vai receber, não. Esse amor segundo o mundo, de jeito nenhum. Ah, eu quero libertação. Ah, quer libertação? Então eis-me aqui. Eu abro os braços, ela pode me abraçar. Vamos junto. Vamos junto. Tem um povo especial, zeloso de boas obras, comunidade unidos por Cristo, um monte de irmãos e vamos seguir junto. Esse é o amor, irmãos. A pessoa quer esse amor? É como Jesus amou. Jesus, ele me amou, mas não foi fazendo a minha vontade. Ele me amou dando uma palavra para eu obedecer, irmãos. A mesma coisa somos nós. Vamos amar como Jesus amou. É dando os conselhos de Jesus. Ensinando a pessoa a seguir após ele. É assim que tem que ser. Não tem outra forma, irmãos. Não tem outra forma de amar. Romanos, irmãos. Vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo... Deixa eu ver apertar onde que eu leio aqui para não ler muito aqui. Vou ler aqui, do 1 em diante, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, a lei, irmãos,
O apóstolo Paulo disse que a lei, ela não tem nada demais, irmãos. A lei, por si só, ela é santa, ela é pura, ela é boa. A lei, se não fosse a carne, se não fosse o pecado do homem, se não fosse isso, irmãos, a lei não tinha problema nenhum. Porque ela só pede coisas boas ali. Mas ela foi enferma pela carne. Então, os desejos do homem, quer dizer, o pecado de Adão e Eva lá passou a todos os homens. E o ser humano com a lei, aí que é o problema, irmãos. Aí que é o problema. Nós não estamos mais na lei do pecado da morte. Nós estamos na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Por isso nós não devemos andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí nenhuma condenação haverá contra nós. Versículo 5, ó. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Quer a paz do alto? Andar em Espírito, irmãos. É como diz lá em Gálatas capítulo 5, né, irmãos? Versículo 16 em diante. É andar em Espírito, irmãos. Porque se andar na carne, o negócio vai ficar feio, né? Aí diz aqui, ó, versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Irmãos, como que se consegue o Espírito de Cristo? Aí está lá em Efésios capítulo 1, né? Aí no versículo 12 em diante vai dizer, né, irmãos? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, né, irmãos? Tendo ele também crido, fossem selados com o quê, irmãos? Com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, irmãos. O penhor é a nossa garantia, esse Espírito Santo. Irmãos, quem não tem esse Espírito, não é dele. Por quê? Porque não creu nele. Não creu na palavra, não é dele, né? Se não creu na palavra, não é dele. Se não é dele, é de quem, irmãos? Aquele que não é de Jesus é de quem? Do diabo. Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Para ser de Jesus, tem que ouvir que palavra? O Evangelho, a palavra da verdade, tem que crer. Tem que ser selado com o Espírito Santo. Para quê? Para andar segundo o Espírito. Aquele que não tem o Espírito de Deus, anda segundo a carne. Quem anda segundo a carne está servindo ao diabo. Quem está tomando conta da vida dela? O diabo. O diabo está tomando conta da vida dela. Ela só vai sair dessa situação quando ela se achegar a Jesus. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero seguir após o Senhor. E entender que a vida dela não serve, irmãos. Não serve, ela tem que seguir após Jesus. Tem que acontecer isso. Por quê, ó? Versículo 9, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa do quê, irmãos? Da justiça. Por isso que a palavra diz que carne e sangue não vão herdar o reino dos céus, irmãos. Não vão herdar. Nem a corrupção vai herdar a incorrupção. Então não tem como isso daí. Carne e sangue não herda o reino de Deus. E se a pessoa, irmãos, ela só tem a carne e o sangue, sinto muito, está perdida, não tem o que se fazer. Tem que ter o Espírito. O Espírito Santo tem que estar, irmãos. Versículo 11, ó. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. É por isso que nós, estando nessa carne mortal, nós andamos em Espírito. Nós crucificamos as paixões, crucificamos as vontades da carne e testemunhamos, damos bom testemunho da verdade, irmãos. Nós confessamos Jesus estando nesse corpo. Mas por quê? É porque o Espírito de Deus habita em nós. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele não consegue confessar Jesus. Ele não consegue crucificar a carne, ele não consegue nada, irmãos. Não consegue nada, ele segue a vida como um animal irracional. É assim. Infelizmente é assim. Agora, aquele que se alimenta de Jesus, né, irmãos? Aí é diferente. Versículo 12, ó. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que vai acontecer, irmãos? Vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, eu tenho que ser guiado por que Espírito, irmãos? O Espírito de Deus. Irmãos, por que quando o cristão morre, ele vai para o paraíso? Por que ele vai para o paraíso, irmãos? Primeiro, porque Jesus, ele inaugurou o paraíso
quando ele foi para a cruz e ressuscitou, né, irmãos? Porque até então não tinha paraíso, né? Então Jesus, ele deu essa oportunidade aí. Mas por que o cristão vai para lá? Para no dia que Jesus vier buscar a igreja, ressuscitarmos. Agora aquele que morre sem Jesus, ele vai para onde? Aquele que morre sem Jesus, aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não creu na palavra, ele morre sem Jesus, ele vai para onde? Para o Hades. Para o Hades, irmãos. Para o Hades. E vai esperar lá até a vinda de Jesus. Pronto, acabou. Então, por que nós estamos aqui hoje? Por que eu, ao invés de ficar em casa, ao invés de ficar em casa com as pernas esticadas, assistindo bobagem na televisão, ou por que eu, ao invés de ficar fazendo qualquer outra coisa, eu vim para a igreja hoje? Por quê, irmãos? Porque eu quero salvação. Eu quero salvação. Eu quero ressuscitar no último dia. Eu quero, quando Jesus vier, eu quero ser encontrado de pé, eu quero passar a eternidade com ele. Só por isso, irmãos, não tem outra coisa. É por isso. Por que nós estamos caminhando juntos? Por quê, irmãos? Porque todos nós temos esse interesse. Nós temos esse desejo. É por isso. Por que você vai no boteco, lá está cheio de gente no boteco? Porque eles estão todos envolvidos no mesmo compromisso. Qual é? Falar besteira, tomar cachaça, afogar as mágoas. Não é isso? É. E pronto, acabou, irmãos. Está certo eles. No ritmo deles, eles estão certos. Agora, amanhã ou depois, pedirão a alma deles. E o que eles têm preparado? Para quem será? Para quem será? Aí muitos fizeram caridade, muitos foram bons pais, foram bons maridos, muitos foram bons profissionais, funcionários. Mas o que eles têm preparado? Para quem será? Eles se sujeitaram a Jesus? Eles negaram-se a si mesmo? Eles prestaram culto a Jesus? Não. Não. Não creram a palavra, não receberam o Espírito Santo, não crucificaram a carne, nada disso. Não tem como dar salvação, irmãos. Não tem como dar salvação para esse povo. Não tem como isso aí. Não tem como. Irmãos, eu falo mais para os irmãos. Não se perturbem com isso. É a liberdade que todo ser humano tem, irmãos. Ponha isso na cabeça. Ninguém é obrigado a me seguir. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Jesus não pesa a mão sobre aqueles que não seguem após ele. A pessoa pode muito bem não querer saber de Jesus. Ela pode ter uma vida espetacular nesse mundo. Ela pode passar uma vida inteira com saúde. Ela pode trabalhar, ganhar bem, conquistar os seus sonhos, realizar os sonhos. Ela pode ter uma vida extraordinária nesse mundo. Pode. Mas chega naquele dia quando Jesus vier, irmãos, infelizmente, ela lutou por algo e ela teve aqui na terra. Quando Jesus vier, não vai ter vida eterna, irmãos. E nós estamos batalhando, estamos seguindo com esse pensamento. Agora, eu quero a salvação de todos. Eu quero, irmãos. A vontade de Jesus é que todos se salvem. Que todos venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Jesus é que todos os homens se arrependam. Né? Experimenta. Pega as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, e fala isso para ela. Fala assim, olha, eu, no passado, eu andava segundo o curso deste mundo, eu andava segundo as minhas vontades, eu achava que eu estava bem, eu conheci a palavra da verdade, e eu entendi que para alcançar vida eterna, eu preciso seguir após Jesus. Para seguir após Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que estar envolvido com os irmãos, porque assim como Jesus me amou, eu tenho que amar os meus irmãos, e a palavra mostra isso lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Então é o seguinte, eu te amo, eu gosto muito de você, eu valorizo muito você, você é especial para mim. Vamos seguir junto, na mesma caminhada? Vamos seguir após Jesus, nós dois, nós três, nós quatro, quantas pessoas for? Experimenta, para ver se as pessoas querem. Experimenta para ver se você vai ser rejeitado por elas ou se elas vão seguir junto com você, abraçadinho. 90%, 99% de chance de você ser rejeitado, assim como a palavra diz. Se o mundo vos aborrece, se o mundo vos rejeita, sabei que primeiro do que a vocês, rejeitaram a mim, aborreceram a mim, ele falou. Então, essa é a forma de ser rejeitado pelo mundo, ser rejeitado pelas pessoas. Aí a pessoa não quer. Maravilha, você continua amando ela, continua valorizando ela, continua tranquilo. Só que quando ela morrer, irmãos, quando ela morrer, não fique mal. Não fique mal, porque foi uma opção dela. Assim como se eu morrer amanhã, muitos do mundo podem falar assim, ó, estava enfiado na igreja o tempo todo, estava lá envolvido com aquele monte de desocupado, daquele lá que ele dizia ser os irmãos dele, e aí, ó, morreu. Deus não salvou ele não, ó, morreu. Olha a forma como ele morreu. Adiantou estar na igreja? É isso que eles falam, irmãos, do cristão. É isso que eles falam. E eles não vão ficar tristes, porque nós não andamos junto com eles. Não, eles simplesmente vão falar assim. Então, nós temos que ter
consciência da verdade, irmãos. Nós temos que ter os pés firmes com Jesus, o entendimento firme com Ele, irmãos. Nós não podemos nos abalar, jamais. O nosso coração, ele não pode nos condenar, irmãos. Não pode. É só através da obediência à verdade que isso acontece. Eu obedecendo à verdade, eu entendendo que da mesma forma que eu tenho liberdade em Cristo, irmãos, as pessoas também têm liberdade para não seguir após Ele. Não quer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E as pessoas do mundo, elas falam de Deus também. Elas se acham cheias de Deus. Então, as pessoas do mundo, muitas delas falam assim: o importante é ter Deus no coração. O importante é ter Deus no coração. Ué, tranquilo, agora de que forma elas querem ter Deus no coração? É fazendo bem para as pessoas, é fazendo obra de caridade, irmãos. Não é? E não é assim, né? Não é assim. É seguindo após Jesus. Aí diz aqui, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, Papai querido, e o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê, irmãos? Glorificados. Então vamos padecer com Cristo? Vamos. Para quê? Para naquele dia ser glorificado, irmãos. Eu não quero padecer com Cristo. Então tudo bem, vai padecer com o mundo. Quando Jesus vier, não vai ser glorificado, ué. Aí é de cada um, né, irmãos? Aí é de cada um. Então, irmãos, infelizmente, né, irmãos? Porque a mesma vontade de Jesus é a minha, eu sei que é dos irmãos também. Mas existe algo chamado, irmãos, liberdade. E é essa liberdade que Jesus dá. O diabo não dá, irmãos. O diabo não dá liberdade. O diabo, irmãos, ou a pessoa faz o que ele quer, ou a pessoa está frita na mão dele. No Antigo Testamento era dessa forma. Jesus não. Jesus veio dando liberdade às pessoas. E aí nós estamos nele. Nós temos liberdade hoje de seguir após ele. Isso é espetacular, irmãos. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Temos que valorizar, temos que abraçar isso daí, irmãos. Essa oportunidade que nós temos de seguir após Jesus. A oportunidade de estar envolvido com os irmãos. A oportunidade de negar-se a si mesmo, irmãos. Negar as próprias vontades, os próprios desejos, seguir. Não é fácil. Só se consegue seguir após Jesus negando-se a si mesmo. Só se consegue ter comunhão com os irmãos negando-se a si mesmo. É só dessa forma, irmãos. Não tem outra. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. O cooperador Denis está viajando a trabalho, né, irmãos? Ele volta domingo, né? Domingo ele falou que está aí, em nome de Jesus. E vamos esperar pela vinda do irmão, né? No sábado, nós vamos ter o aniversário da irmã Pamela, não é, irmãos? Da irmã Rosângela, da irmã Silvia. Lá em casa, tá, irmãos? Vai ser às 13 horas, né? Às 13 horas. Vamos passar uma tarde inteira juntos, irmãos. Vai ser uma bênção, vai ser muito bom, tá bom? E aproveita a oportunidade, irmãos. Essa é a oportunidade, sabia, irmãos? Antes de me converter, irmãos, eu não vinha para a igreja e jamais pensei em assistir um culto. Mas toda vez que tinha alguma coisinha na igreja, aí a Viviane me chamava e eu vinha. Por causa daquilo ali, né, irmãos? Vai ter um bolinho lá, vai ter um... Aí eu ia, né? Depois do culto, no final, né? Eu ia. E aí, tava ali, irmãos. E aquilo, uma hora, né, irmãos? Aquilo lá fez um efeito na minha vida, né, irmãos? Porque chegou uma hora que eu assisti o primeiro culto, né? E quando eu assisti o primeiro culto, nunca mais eu me afastei, irmãos. Nunca mais. Então, isso pode acontecer com o marido das irmãs, isso pode acontecer com o filho, isso pode acontecer com o parente, isso pode acontecer, irmãos. Então, quanto mais envolvido tiver, melhor. As crianças, irmãos, quanto mais envolvidas as crianças tiver, melhor. Às vezes a criança está aqui e a criança dá trabalho, né, irmãos? Aí o que fica para muitos é o trabalho que a criança dá. Mas o fato de elas estarem aqui, para elas é muito bom, irmãos. Porque se não estiver aqui, vai estar se alimentando do mundo. E muitas vezes o que acontece, irmãos? Muitas vezes a mãe não traz a criança para a igreja e deixa a criança em casa. Irmãos, sinto muito estar dando força para quem está em casa com a criança. Então, o melhor é trazer, irmãos, trazer. Quanto mais pessoas trazer para a igreja, melhor, né? Melhor. Eu, quando estava no mundo, quando a Viviane deixava as crianças em casa, para mim era muito bom que eu não ficava sozinho. Por um motivo ou outro ela deixava em casa e eu achava muito bom. Quando ela vinha para a igreja e trazia as crianças, eu ficava sozinho em casa. Era muito ruim, irmãos. Era muito ruim. Então, eu acredito que para os maridos das irmãs também deve ser ruim ficar sozinho, né, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus?